Três jovens ricos viajaram longa distância para conhecer a famosa caverna da sabedoria e da vida. Chegando lá, estava um guardião, perguntaram, quanto custa? Ele falou, nada, apenas vocês devem responder uma pergunta. Até que ponto da caverna vocês querem entrar? Eles disseram, só no comecinho, para a gente poder dizer lá na nossa terra que a gente chegou até a famosa caverna da sabedoria e da vida e entramos. Perderam então a chance da viagem mais fantástica das suas vidas, gastaram dinheiro à toa. Por medo, os discípulos também têm medo de fazer uma travessia. Vento contrário. Na Bíblia, vento e espírito são a mesma palavra. O espírito dos discípulos é contrário ao que Jesus quer. Jesus quer que atravesse. Em outra passagem, diz que ele forçou a entrar na barca para fazer a travessia. Eles não querem. Porque eles não querem encontrar os povos estrangeiros, pagãos. Eles acreditam que, como Jonas, os pagãos devem ser exterminados, não merecem a misericórdia de Deus, os estrangeiros. Há um paralelo entre Jonas e Jesus aqui. Os dois na barca, enquanto que Jonas quer fugir do que Deus quer, como esses discípulos. Jesus está tranquilo e dorme porque está realizando a sua missão, anunciando o reino de Deus. Tranquilo porque não tem medo de se encontrar com outras culturas, outros povos, outras religiões, outras nações. Então, quando Marcos escreve, ele pensa muito na situação das suas comunidades. As crises, as tempestades desta barca. A barca é a comunidade, é a igreja. E Jesus está nesta barca, na igreja. Se alguém pode socorrer o nosso irmão aqui. Esperamos que não seja nada, né? Que logo se recupere. Nero já tinha mandado matar Pedro e Paulo no ano 64. E os cristãos eram poucos no Império Romano, sofriam esse grande medo. Mas enfrentar este medo, isso não quer dizer que não se tem medo. Enfrentar quer dizer que mesmo com medo a gente assume a tarefa de ir ao encontro desses povos estrangeiros, levar o Evangelho, ao encontro deste mundo do Império Romano. Essa é a travessia a ser feita, levar o Evangelho a todos. A igreja existe para isso, é o sentido da sua vida. Como dizia Paulo VI, o sentido, a igreja existe para isso, para evangelizar, para levar a boa nova de Jesus a todos, que vai trazer a todos esta alegria do Evangelho, esse sentido para viver, essa luz, esta paz que todos precisam. Então, também na vida pessoal podemos pensar nesta caverna como a vida interior. O ser humano
vive disperso por falta da interioridade, por não querer entrar dentro de si mesmo. Fica nessa margem mais segura do seu ego, da sua satisfação pessoal, da busca de interesse pessoal. Mas ir até outra margem é ir até o eu mais profundo onde está Deus. Como dizia Santo Agostinho, procurar Deus fora de nós não dá certo. Ele está dentro de nós. Então essa falta de interioridade também é sinal desse ser humano disperso, perdido, que não é capaz de atravessar por medo essa margem para chegar a essa outra margem, que vai ser a travessia que vai lhe trazer o sentido, vai lhe trazer a alegria, a felicidade que procura. Procura só nessas satisfações passageiras encontrar o preenchimento do seu coração e não vai encontrar. Então, a palavra nos convida a ir mais além. O que o Papa Francisco fala? Uma igreja que sai, que vai para outra margem, não fica estagnada, parada. Ficar no mais fácil, evangelizar só os que já vêm à igreja, e você ficar na margem segura, só molhando o pezinho ali no começo da praia e não quer atravessar por medo. Mas evangelizar é fazer essa travessia que vai levar a luz de Deus onde precisa. Então, esse medo do encontro com o outro, com o diferente. Madre Teresa de Calcutá dizia, se as pessoas enxergassem no outro, aquele que é de outra religião, de outra nacionalidade, de outro povo, de outra cultura, enxergar no outro o Deus, próprio Deus, o Cristo, não haverá guerras, dizia ela. Não haveria guerras. Temos muitas guerras, porque os povos não são capazes de se valorizar, de encontrar no outro os valores que têm. Judeus, palestinos, russos, ucranianos e por aí afora. As guerras do mundo. Então, essa semana tivemos inclusive o Dia do Refugiado, quando Jesus diz, acalma, cala-te o mar, só o poder divino podia conter as ondas do mar bravio. Então, ele está dizendo para as forças terríveis desse Império Romano, por onde viam, o mar é por onde vinham os exércitos. O mar era símbolo da morte. Até no Antigo Testamento eles acreditavam que havia uns monstros lá. Hoje o cinema criou um tal de Godzilla, na época eles imaginavam um tal de Leviatã, um monstro marinho, porque eles não sabiam explicar por que as pessoas naufragavam, né? Inclusive a arqueologia encontrou os barcos da Galileia antigos, e eram de mais ou menos uns 8 metros, por no máximo 2 de largura, presas fáceis de um mar bravio, presas fáceis. Não eram capazes esses barcos de enfrentar um mar bravio. Como não sabiam explicar, atribuíam a essas forças demoníacas, etc. Mas Deus é que tem esse poder, Jesus tem esse poder, Jesus está na popa, na parte de trás, que é a parte que conduz o barco. Jesus conduz o barco. Esse é o mais importante. Jesus conduz este barco nesta missão da igreja. A igreja enfrentou tempestades ao longo de todos esses séculos. Jesus a conduz. Agora, para enfrentar esses mares para frente, que a igreja tem hoje, nós temos que ter a coragem, não o medo. O medo faz paralisar e querer voltar atrás. As pessoas querem enfrentar os novos desafios, voltando às práticas lá da Idade Média. As práticas religiosas da Idade Média, devoções, devocionalismo, devoção daqui, devoção de lá. Enquanto que a igreja hoje propõe outro caminho de espiritualidade, a partir da palavra. Na Idade Média, Eucaristia e palavra não eram valorizados, só as devoções. As pessoas não liam a Bíblia, não podiam ler e não entendiam a missa. Então a Eucaristia, inclusive, não comungavam. As pessoas às vezes comungavam uma vez na vida, não tinha nenhum valor da Eucaristia, de comungar. Tem gente que quer voltar a essas práticas medievais, das devoções antigas, sem a Eucaristia e a palavra, que são o centro
da vida cristã e da espiritualidade. Então as devoções são muito fáceis, porque pessoas ficam pedindo favores, quebra galho para isso, para aquilo, mas a espiritualidade a partir da palavra é mais desafiadora, exige conversão, porque nos confrontamos com a palavra, como diz a carta de Tiago, como um espelho. Se estiver sujo eu vou enxergar minha sujeira. Eu me confronto com a palavra de Deus, é um meio de santificação, a leitura orante, o ofício divino. Por isso que são as duas formas de oração que nós diariamente aqui passamos para as comunidades, o ofício e a leitura orante. As devoções que se multiplicam, inclusive nas TVs católicas, algumas até criadas por elas, podem ser muito fáceis, acomodam o cristão. Mas a espiritualidade bíblica, leitura orante, ofício divino, nos levam ao encontro mais profundo que nos transforma. É esse encontro que nos transforma, que nos santifica. É isso que devemos buscar. Ficar no ego é ficar naquilo que já nos satisfaz, aquilo que é mais fácil. Então, uma espiritualidade acomodada ao mundo do consumismo, do materialismo, da competição, do sistema, como diz o Papa Francisco, que mata, sistema econômico que mata as populações mais frágeis do mundo, mata os nossos biomas, nossa casa comum, etc. Ficar numa espiritualidade que não questiona, que não leva a compartilhar com os necessitados, que me faz fechar no meu egoísmo, na minha vida fácil e tranquila, é ficar nessa margem do ego de si mesmo e não fazer a travessia. Que a palavra de Deus, então, nos converta. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,